Coloca a imagem de uma história surpreendente. O que aconteceu? Você está vendo esse cidadão que está preso aí? O que acontece com ele? É um caso antigo, né? E é um caso que a gente vai falar agora de um falso sequestro. Ah! O que é? É um falso sequestro que acabou acontecendo. E mais um caso que a gente vai para a cidade de Piracicaba para saber. Não dá para acreditar, né? A verdade é que casos como este, a gente custa a entender. Por quê? O inconsciente da gente faz com que esse tipo de situação esteja fora da nossa realidade. O que aconteceu? Uma cabeleireira de Piracicaba é suspeita de forjar o próprio sequestro. E esse cidadão que nós estamos vendo na imagem aí, que a própria Polícia Civil acabou passando pra gente, ele foi preso porque é um dos sequestradores. Então é o seguinte, o marido da vítima, dessa mulher que supostamente foi sequestrada, também é outra vítima, que a gente pode tratar como uma outra vítima. Ela é suspeita de forjar o próprio sequestro, de extorquir o marido e... Por que tudo isso? Por que tudo isso? Vem pra mim. Ela teria uma dívida com um agiota. É isso mesmo que a gente está tratando aqui. Ela teve uma dívida com o agiota, viu que não poderia pagar, viu que a situação é delicada, a situação é complicada. O que ela fez? Vou fingir meu próprio sequestro. E aí, meu marido vai ficar preocupado. Consequentemente, vai dar dinheiro que eu preciso para poder, também consequentemente, pagar o agiota. Só que óbvio, né? Quando você forja o próprio sequestro, a polícia já está acostumada a lidar com essas situações e já começa a desconfiar. Por quê? Eu ouvi um ditado que diz o seguinte: você tem como provar onde você foi, mas é difícil você provar uma mentira. Então é nessa linha que a polícia vai. É difícil você provar uma mentira. É complicado. Você já imaginou forjar aí o próprio sequestro? Essa cabeleireira, então, foi suspeita de forjar o próprio sequestro, extorquir o marido, depois de ter essa dívida, então, com este agiota. Aí envolveu polícia e tudo mais, né? Vamos lá na nossa redação entender melhor essa situação, porque é o seguinte, a Cassiane Alves está a par deste caso, está estudando este caso desde que entrou na redação. É um caso complicado que nós temos também que tratar com certa delicadeza, porque há uma entrevista com o delegado responsável pelo caso e, obviamente, nós vamos entender mais detalhes daqui a pouquinho. Mas, Cassi, uma ótima tarde de terça-feira para você, bem-vinda mais uma vez aqui no Tá No Ar Campinas. Preciso que você me atualize com relação a essa história, afinal de contas, é uma história de bastante repercussão aqui na nossa região, né, Cassi? Uma ótima tarde para você. Olá, Júlio, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem acompanha aqui o Tá No Ar Campinas também, uma história e tanto e delicada essa história, viu, Júlio?
Bom, esse caso, então, como você já adiantou, essa cabeleireira de 46 anos, ela é suspeita, assim, de forjar o próprio sequestro, mas como tudo isso aconteceu, viu? Esse caso aconteceu em Piracicaba, no dia 8 de dezembro. Ela contou depois, né, eu já adianto aqui o motivo, então, que ela fez com que ela forjasse aí o próprio sequestro, foi porque ela estava passando por algumas dificuldades financeiras, a família dela estava passando aí por essas dificuldades, ela trabalhava, mas ela não estava conseguindo manter o salão, então ela decidiu fazer um empréstimo com um agiota. E como parte ali do pagamento, ela deu o veículo do casal, né? Ela é casada com um corretor de imóveis, então ela deu o carro do veículo como primeiro pagamento ali. Mas como a gente sabe, né, Júlio, é complicado essa história, né, com o agiota. Então ela ficou com medo de não conseguir pagar. Foi aí então que ela fez esse empréstimo, não avisou para o marido, evidentemente, não comunicou à família, e fez esse empréstimo. Mas, num determinado momento, o marido começou a questionar onde estava o carro. E ela disse que ela tinha sido assaltada e o carro teria sido roubado. Então, ela iria para a cidade de São Paulo para poder resolver algumas pendências do salão. E também ela contou ao marido, e também foi o primeiro depoimento dela, que o carro ele foi localizado, ele teria sido roubado e foi localizado na cidade de São Paulo. Foi nesse meio tempo, então, que ela pensou em forjar o próprio sequestro. Então, ela foi para a cidade de São Paulo e começou, então, a arquitetar esse plano. E ela contou com a ajuda, Júlio, de um cliente, na verdade, que é marido de uma suposta cliente dela. Então, ela conversou com esse homem e perguntou se ele poderia ajudá-la nesse plano. E foi aí, então, que tudo aconteceu. Depois que ela foi para São Paulo, que ela desapareceu, o marido não conseguiu mais contato com ela, o marido começou a receber alguns telefonemas de um suposto aí, sequestrador, né, desse homem, pedindo então dinheiro para poder fazer a liberação da cabeleireira, que a esposa teria sido sequestrada, então eles estavam pedindo esse dinheiro aí para fazer esse resgate. E foi aí que tudo aconteceu, viu, Júlio? O marido, então, ele entrou em contato, né, com a equipe de investigação mesmo criminal para poder começar aí todas essas investigações. E num determinado ponto, eles localizaram, por meio de rastreamento de telefone, um homem que teria contado aí para a polícia que ele participou de um plano. Mas ele acabou não contando muito, estava em investigação. Esse homem é um pedreiro, ajudante de pedreiro de 37 anos. Então, ele foi preso no primeiro momento. Mas a gente tem essa entrevista, Júlio, que vai poder contar um pouquinho mais desses detalhes. Houve essa coletiva de imprensa hoje. Então, a gente tem alguns detalhes do delegado que está por dentro desse caso. E a gente vai poder ter uma noção melhor, porque esse caso está acontecendo agora. Vamos ouvir. A Polícia Civil foi acionada inicialmente pelo marido da vítima, que solicitou a elaboração de registro de ocorrência, elaborado como extorsão mediante sequestro. A partir desse registro, a DEIC, Divisão de Sequestro, foram acionados para assessoramento do caso. Acabou ficando com a nossa incumbência. Então, nós acompanhamos o marido da pessoa, então sequestrada, ficou nas dependências da delegacia, acompanhamos ligações dos indivíduos fazendo as exigências, tal qual a narrativa do boletim de ocorrência. A partir daí, demos o andamento das investigações, que a gravidade do fato, então, narrado e tipificado na ocorrência exigia. As negociações se estenderam para o dia seguinte. No período, começo da tarde do dia seguinte, houve um ajuste de valores e decidiram fazer o pagamento do resgate. A partir do pagamento, houve o pagamento foi acompanhado, né, pelas equipes à distância, que já estavam em locais estratégicos. Pós-pagamento, a vítima acabou aparecendo numa via pública, nas proximidades de um supermercado, uma vez que estava em segurança já, com os familiares e com viatura acompanhando. Os demais policiais que já estavam posicionados acabaram realizando diligências nas proximidades de onde foi feito o pagamento, acabaram detendo o indivíduo. Em poder desse indivíduo estava o telefone celular,
que havia sido utilizado para comunicação com o marido, para os encaminhamentos das mensagens. Nessa oportunidade, acabou sendo autuado em flagrante, né, por então extorsão mediante sequestro, já que a vítima manteve a versão firme de que teria sido arrebatada na cidade de São Paulo, trazida até Piracicaba, onde permaneceu num cômodo com a liberdade de locomoção cerceada. Ocorre que as investigações prosseguiram, foram colhidos maiores elementos de convicção e se demonstrou que, na verdade, não havia uma viagem realizada pela vítima para outro município. Ela teria permanecido aqui na cidade. Foi notificada para comparecer na delegacia, ela acabou vindo assistida por defensora e ofereceu uma versão oposta à que inicialmente tinha oferecido quando da prisão em flagrante do indivíduo, dizendo que, na verdade, não houve o arrebatamento, convergindo com os outros elementos de convicção que foram angariados. Então, nós procedemos à alteração da tipificação penal em relação aos demais envolvidos e formalmente indiciada. Essa mulher, ela deve responder por qual crime, doutor? Salvo decisão contrária do Ministério Público e do Judiciário, nós atribuímos a infração extorsão qualificada, já que não houve a constrição da liberdade, não caracteriza extorsão mediante sequestro. Então, houve uma grave ameaça para eles obterem uma vantagem indevida, né, dos familiares de quem era o alvo da exigência. Então, o pessoal foi indiciado nesse artigo, como incurso nesse artigo. Agora, doutor, quem que deu suporte para essa mulher? A gente já tem identificação desses criminosos, essas pessoas que deram apoio nesse falso sequestro. Essas pessoas já têm passagem, já tem alguém preso? Então, um foi preso na data dos fatos e um segundo indivíduo não foi localizado, mas já identificado pela polícia. A partir daí, as investigações, caso esclarecido, mas as investigações continuam, até porque tem mais gente para ser presa, né? Sim, exatamente. Ainda há diligências a serem feitas para a finalização total. Tá aí então, Júlio, esses foram os detalhes dessa coletiva de imprensa que aconteceu hoje na cidade de Piracicaba. Esse rapaz que foi preso no dia 9, né, que esse caso aconteceu no dia 8 de dezembro e ficou aí até o dia 9 de dezembro. Então, esse homem, o ajudante de pedreiro, como eu disse, que fez parte aí desse plano, ele foi preso. De acordo com que eles chegaram até esse homem por meio de telefonemas e rastreio de mensagens. Esse homem que está foragido é o marido dessa cliente da cabeleireira. Então, segundo informações que nós obtivemos um pouco antes dessa coletiva, essa mulher, a cabeleireira, ela ficou na cidade de Piracicaba mesmo. Então, diante aí as informações do delegado, ela não foi para São Paulo, como ela disse no primeiro momento. Ela ficou, sim, na cidade de Piracicaba, na casa desse homem aí, desse comparsa. Então, essas são as primeiras informações que nós recebemos antes aí dessa coletiva de imprensa. Então, ela teria ficado na casa desse homem. O marido, depois de ter recebido todas essas ligações, né, solicitando aí esse valor, o dinheiro que não foi informado, nós não temos o valor que essa pessoa pediu ao marido dela. Esse homem, então, marcou um horário e um local na cidade de Piracicaba para poder fazer a entrega do dinheiro para receber. E diante das informações, o marido ele levou esse valor, esse dinheiro, numa construção que fica próxima ao Rio das Pedras, na Avenida Rio das Pedras, e foi onde ela ligou para o marido falando, então, que ela teria sido solta nessa avenida próximo a esse supermercado, que foi onde aí o delegado nos informou, viu, Júlia? Então, assim, o caso ele continua em investigação, ainda tem muitos detalhes, né, para serem esclarecidos e nós continuamos no caso também para trazer mais atualizações. Perfeito, Cássia, brilhante as informações, obrigado aí pelos desdobramentos deste caso, né, por todas essas informações.